Por que não se deve usar álcool com concentrações inferiores ou superiores a 70 graus no combate ao coronavírus? Nesse caso, para responder essa questão, seria interessante recordar daquelas videoaulas sobre o álcool em gel e o combate ao coronavírus, ou, de repente, fazer a leitura daquele texto que eu encaminhei para vocês sobre o mesmo tema. E aí lembrar o seguinte, olha só, as pesquisas a respeito do uso do álcool como desinfetante, elas têm mostrado que o álcool ele tem essa eficiência, né? Ele tem esse papel quando as concentrações elas estão nesse intervalo de 60% a 80%, ok? Mas o ideal, a melhor eficiência, ela seria quando você tem 70 graus. Qual que é o problema de você ter concentrações inferiores nesse caso? Quando você tem uma menor quantidade de álcool do que esse 60%, ou uma situação ideal, que seria 70%, a substância, né, ou melhor dizendo, aquele material que você está usando, com apenas uma certa concentração ali de álcool, ela não vai ser suficiente para poder eliminar o vírus, tá? Então, o problema de você ter as concentrações menores seria isso, ela não é eficaz para destruir o vírus. Agora, quando você tem, por outro lado, uma concentração muito alta, você tem duas situações envolvidas ali que são complicadas. A primeira delas seria a evaporação rápida do álcool. Como a concentração ela é mais intensa e o álcool ele é bastante volátil, ao evaporar muito rápido, não haveria tempo da substância agir sobre o vírus. Mas tem também outro detalhe. Lembrar que o álcool 70, no caso, ele é um antisséptico, ou seja, além de ser desinfetante, ele não agride a nossa pele, certo? Se você tivesse uma concentração mais elevada que 70 graus, o álcool ele pode, né, causar o ressecamento na sua pele. E aí, a partir do momento que ele causa o ressecamento da pele, ele deixa de ser desinfetante, né? Ou melhor, ele continua sendo desinfetante, mas ele deixa de ser antisséptico, tá? Apesar dessa capacidade bactericida que ele tem, ele não é mais um antisséptico, porque, apesar de desinfetar, ele, digamos assim, ele agride a pele, tá certo? Então, esses são os problemas, ok? No caso aqui, a gente poderia colocar a resposta da seguinte maneira. Pessoal, o exercício 3, ele pede para a gente explicar a diferença entre álcool 70 graus INPM e o álcool 70 graus GL, destacando a concentração de álcool etílico envolvido nos dois casos. Então, olha só, nesse caso, a gente tem a concentração de álcool expressa em porcentagem nos dois casos. Tá? 70 graus seria 70% de álcool envolvido naquele produto. A diferença aqui é que no primeiro caso, quando você coloca grau e NPM, você está se referindo à concentração levando em conta a massa das substâncias. Então, pensando ali na solução como sendo álcool e água,
70% seria álcool, 30% seria água. No caso da massa da solução. Quando você tem grau GL, em vez de relacionar a quantidade a partir da massa, você relaciona a partir do volume. Qual que é a diferença? Não é a mesma coisa? Não é, porque o álcool ele não tem densidade como a água tem, por exemplo, a temperatura ambiente, de 1 grama por ml. Se a densidade do álcool também fosse de 1 grama por ml, você teria isso, né? Você poderia dizer que 70 graus, medido ali, né, a porcentagem em volume, ou a porcentagem em massa seria a mesma coisa, mas não é o caso, tá? Então a grande diferença é essa, ok? Eu vou colocar aqui da seguinte maneira. No exercício 4, a gente tem o seguinte: a solubilidade da soda cáustica, NaOH, hidróxido de sódio, né, em água, em função da temperatura, é dada na tabela a seguir. Então, a gente tem a tabela mostrando o seguinte: quando a temperatura é de 20 graus Celsius, a solubilidade é de 109 gramas de soda cáustica para cada 100 gramas de água. Quando essa temperatura é de 30 graus, a solubilidade aumenta para 119 gramas por 100 gramas de água. Temperatura de 40 graus Celsius, 129 gramas por 100 gramas de água. E, finalmente, quando a temperatura é 50 graus Celsius, a solubilidade da soda cáustica passa a ser de 145 gramas para cada 100 gramas de água. Considerando a solução de NaOH em 100 gramas de água, é correto afirmar que... Então, olha só, eu tenho que analisar aqui 5 alternativas para poder julgar qual delas é a correta. E aqui vamos lembrar do significado de solubilidade, coeficiente de solubilidade. O que isso quer dizer? O coeficiente de solubilidade, ele indica para a gente qual é a quantidade máxima de soluto que você pode dissolver numa determinada quantidade de solução, tá? Perdão, na verdade, uma determinada quantidade de solvente. Então, por exemplo, quando você fala que a 20 graus Celsius, temperatura ambiente, a soda cáustica tem solubilidade de 109 gramas para cada 100 gramas de água. Significa que, se você tem lá 100 gramas de água, que é o que está dizendo aqui no exercício, né, essa análise que a gente vai fazer, conforme eu destaquei, no máximo você vai conseguir dissolver 109 gramas de soda cáustica. Se você tentar dissolver uma quantidade maior que 109, essa quantidade a mais, ela não vai se dissolver. Ela vai formar o que a gente chama de precipitado, ou seja, aquele material que vai se depositar ali no fundo do recipiente que contém a solução, tá? Lembrar que é o coeficiente de solubilidade que determina para a gente se a solução ela é insaturada, se ela é saturada ou se ela é supersaturada. E aqui tem um detalhe que eu não sei, eu não me lembro se naquela videoaula do Centro de Mídias foi discutido, mas eu sei que eu não cheguei a falar disso com vocês. Quando você tem uma solução insaturada, ou seja, aquela solução em que você não dissolveu toda a quantidade de
soluto que é possível ali, de acordo com o coeficiente de solubilidade, quando você tem uma solução insaturada, essa solução insaturada, ela pode ser classificada como, vou até escrever aqui, pessoal, ó, diluída, tá, exagerei aqui na letra, mas tudo bem, ou concentrada. Tá? Então, nesse caso, solução diluída e solução concentrada, você usa essa classificação quando você tem uma solução insaturada. Solução insaturada. Tá? E aí a ideia é a seguinte, se numa solução insaturada você tem uma quantidade de soluto dissolvida muito próxima do que determina o coeficiente de solubilidade, significa que aquela solução ela é concentrada. Se, por outro lado, você tem uma solução insaturada, em que a quantidade de soluto que você dissolveu ela é baixa, você classifica essa solução como diluída. Tá? A referência para você seria 50%. Ok? Então, abaixo de 50% do limite da solubilidade, você tem uma solução diluída. E acima de 50%, você tem uma solução concentrada. Tá? E aqui está dizendo o seguinte, olha, a 20 graus Celsius, uma solução com 120 gramas de NaOH é concentrada. Tá? Quando você coloca aqui que essa solução ela contém 120 gramas de NaOH, numa temperatura de 20 graus Celsius, significa que aqui, olha lá o valor da temperatura quando você tem 20 graus, né? Perdão, olha aqui o valor da solubilidade quando a temperatura é 20 graus Celsius. A solubilidade é 109 gramas. E aqui você dissolveu 120 gramas. Ou você tem uma solução supersaturada, se toda essa quantidade estiver dissolvida, ou então você vai ter ali uma solução saturada com precipitado. Tá? Então, nesse caso, já que não é uma solução insaturada, você não vai falar em concentrada ou diluída, ok? Então, essa afirmação da letra A, ela é falsa. Tá? Na letra B, está dizendo que a 20 graus Celsius, você tem ali 80 gramas de NaOH diluída. Então, vamos lá, olha, 20 graus Celsius, 80 gramas está bem próximo do nosso valor do coeficiente, que é 109. Tá? Se eu pego a metade de 109, eu tenho lá 54,5, não é isso? E, portanto, 80 gramas acima de 50%, você não vai ter uma solução diluída, você vai ter uma solução concentrada. Portanto, aqui você tem também uma afirmação falsa na letra B. Letra C, 30 graus Celsius, uma solução com 11,9 gramas de NaOH seria concentrada. Vamos olhar aqui, olha. 30 graus Celsius, você consegue diluir no máximo 119 gramas de soda cáustica. E aqui você diluiu muito pouco, olha só. Você diluiu 10 vezes menos. Portanto, não é uma solução concentrada. Ela é uma solução diluída. Tá? Aqui seria falso. Depois, a 30 graus Celsius, novamente, você tem lá aqui 119 gramas de NaOH. Então, você tem ali uma solução supersaturada. Isso aqui é verdadeiro? De forma alguma. Né? Essa afirmação também ela é falsa.
uma vez que você está no limite ali, né? Você atingiu o valor do coeficiente de solubilidade. Então, a partir daqui, a solução está saturada e não supersaturada, como foi mencionado. Ok? Lembrando que ela só seria supersaturada se você tivesse uma quantidade bem maior que 119 gramas de soda cáustica diluída aqui, ok? E não é o caso. E aí, na letra E, está dizendo que a 40 graus Celsius, né, que é, no caso aqui, essa última, ou melhor, essa penúltima coluna, a 40 graus Celsius, uma solução com 129 gramas, percebam que é o limite da solubilidade, né? Essa solução ela é saturada. Perfeito. Essa é a afirmativa correta, né? Isso aqui é verdadeiro. Realmente, conforme o coeficiente de solubilidade, a partir de 129 gramas de NaOH, você tem a solução saturada, você atinge a saturação da solução. Então, a letra E é a alternativa correta para o exercício de número 4. Pessoal, no exercício 6, a gente tem a seguinte situação. O soro caseiro consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio, com concentração de 3,5 gramas por litro, e de sacarose, concentração de 11 gramas por litro. As massas de cloreto de sódio e de sacarose necessárias para se preparar 500 ml de soro caseiro são, respectivamente. E aí a gente tem as alternativas para poder analisar, tá? Pessoal, no caso aqui, a gente tem a concentração em massa também, né? Tanto do sódio como da sacarose. E a partir dessas informações, eu vou obter a quantidade de massa dessas duas substâncias para que você possa conseguir um volume de 500 ml de soro caseiro, tá? Então, grifei aqui as informações importantes. Agora eu vou fazer o cálculo para cada uma dessas substâncias. Vou começar aqui pelo cloreto de sódio, tá? Então, começando pelo cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele tem concentração de quanto mesmo? 3,5 gramas. 3,5 gramas por litro. O que significa essa concentração? Significa que para cada 1 litro de solução, você tem 3,5 gramas. Ok? Você está interessado em 500 ml. 500 ml seriam meio litro. Então, 0,5 litros. Qual seria aqui o valor de X? Tá? Pessoal, e aqui vai ser bem tranquilo fazer esse resultado, né? Ou melhor, obter esse resultado. Porque, veja bem, eu estou fazendo uma regra de 3 na qual eu dividi aqui o valor por 2, certo? Meio litro é metade de 1 litro. Então, a mesma coisa tem que acontecer do outro lado. Eu nem preciso montar aquela estrutura toda da regra de 3. Eu já consigo direto obter o valor de X, olha só. X, se você está querendo metade da solução, né? Então você vai usar aqui metade do valor, que seria metade de 3,5 é 1,75 gramas, ok? E aí eu faço a mesma coisa agora, considerando a sacarose.
A sacarose, ela tem a concentração de 11 gramas por litro. Pessoal, aqui a ideia é a mesma. Se eu quero obter 500 ml, metade de 1 litro, então eu vou usar o quê? Metade, certo? De 11 gramas. Qual que é a metade de 11 gramas? Metade de 11 gramas seria 5,5 gramas. Ok? Então eu vou colocar aqui, olha, a massa de sacarose seria 5,5 gramas. E aí eu vou analisar as minhas respostas. Observem que 5,5 gramas para sacarose e 1,75 gramas para o cloreto de sódio não aparecem em lugar nenhum, certo? Porém, exceto a letra A e a letra B, que são expressos aqui a medida de massa em gramas, a partir da letra C, o resultado está em miligramas. Portanto, eu tenho que fazer a conversão aqui, olha. Quando eu digo 1,75 gramas, em miligramas, né, a massa, no caso, ela seria quanto? Né? Lembrar que 1 grama tem 1000 miligramas. Então, aqui, para passar de grama para miligramas, eu vou multiplicar por 1000. 1,75 vezes 1000, eu vou fazer aqui, ó, 1,75 vezes 1000. E aí eu vou ter o resultado em gramas, tá? São 3 zeros, eu vou andar 2 casas com a vírgula. O terceiro zero, né, que eu deveria deslocar a casa, eu vou acrescentar o algarismo aqui. Então, 1.750 miligramas agora, tá? Seria a massa do cloreto de sódio. Mesma coisa eu vou fazer aqui em relação à sacarose. Multiplicar por 1000 seria deslocar 3 casas com a vírgula. 5,5 vão ficar, no caso, 550, ou melhor, 5.500, né, miligramas. Tá certo? Veja bem, ó. Andar 3 casas. 1, 2, 3. 5.500 miligramas. Então, a resposta, no caso, seria a alternativa C. Essa é a resposta do exercício de número 6.